E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui de Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. Um exercício que envolve gravitação e movimento circular. Bom, é um exercício muito legal, né? Ele estava na OBF de 1999, na segunda fase para a prova da primeira e segunda série. Né? Primeira e segunda séries. É o exercício 14. Então, lendo, né, vamos ler. 2 satélites artificiais orbitam em torno da Terra e da Lua, respectivamente, a uma mesma distância r do centro dos referidos astros. Considere a massa da Terra 80 vezes a massa da Lua. Pergunta A. Qual a razão entre as velocidades orbitais dos 2 satélites e qual a relação entre os períodos de rotação? Então, antes da gente resolver, vamos imaginar aqui uma situação bem simples. Vamos imaginar que nós temos aqui a Terra. Vamos imaginar aqui a Lua. Claro que não está em escala. E vamos imaginar, nós temos aqui um satélite que faz uma órbita em volta da Terra. E essa órbita tem um raio R. E esse raio R é o mesmo raio da órbita do satélite que está em volta da Lua. Né? É o mesmo raio R. O raio é o mesmo de órbita dos 2 satélites. Né? Aqui, escrevi aqui embaixo que não apareceu, Terra, e aqui a Lua. Uma situação mais ou menos essa. E a primeira pergunta é a razão entre as velocidades orbitais dos 2 satélites. Bom, como que a gente vai relacionar os 2 satélites? Bom, a gente vai ter que lembrar de gravitação e de movimento circular. Geralmente, nessas questões de física, a gente considera que as órbitas dos astros são exatamente, perfeitamente circulares. Na verdade, elas não são. São uma elipse de baixa excentricidade. Desculpa, falei errado. São elipses de baixa excentricidade. Né? Mas nós vamos considerar que é uma órbita circular. Né? Nós vamos considerar que é uma circunferência perfeita. Né? Porque a margem de erro também é muito pequena. E é também o que o exercício quer que a gente considere, né? Então, tanto é que não teria outro modo de resolver, ele não dá a excentricidade de elipse, ele não dá nada. A gente vai resolver como se fosse uma circunferência, a órbita dos 2 satélites. Então, o que a gente vai ter que lembrar? Eu vou aqui refazer o desenho. Vamos imaginar aqui a Lua. Eu vou fazer para a Lua, mas para a Terra é o mesmo raciocínio. Nós temos aqui o satélite, agora ficou muito mal feito. E nós temos aqui uma órbita que imaginem que é circular. E aqui nós temos um satélite, certo? Nós sabemos que o que mantém nessa órbita é a força gravitacional que a Lua exerce sobre ele. A força gravitacional. E o que nós também sabemos? No movimento circular, a força responsável por sempre mudar a direção do vetor velocidade, sempre mantendo isso um movimento circular, né, a força que sempre aponta para o centro é a força centrípeta. Então, nessa situação, a força que aponta para o centro é a força gravitacional. Portanto, a força gravitacional, nesse caso, é a força centrípeta. É disso que a gente vai ter que lembrar. E como se calcula a força gravitacional? Bom, eu vou fazer primeiro para a Terra, depois a gente vai fazer para a Lua. Então, vamos fazer para a Terra. A força gravitacional é, lembrando, constante gravitacional vezes a massa de um, que no caso vai ser a massa da Terra, vezes a massa do outro, né, que vai ser, vamos dizer, a massa de um satélite. Eu vou chamar de satélite, a massa de 1, né, do satélite 1, dividido pela distância, né, entre do satélite até o planeta, nessa situação, né, do satélite ao astro, né, porque nós temos um planeta e um satélite natural. Então, vai ser dividido pela distância entre os 2 corpos, né, que é raio ao quadrado. Isso vai ser igual à força centrípeta. E lembrando, força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Ou seja, a massa, no caso, vai ser a massa do grupo que está orbitando, que é a massa do satélite 1, vezes a velocidade do satélite 1 ao quadrado, dividido pelo raio. Né? Isso a gente estuda lá em gravitação e movimento circular, a força centrípeta e a força gravitacional. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos multiplicar os 2 lados por R, né? E vai cortar, esse R vai desaparecer e o R quadrado vai ficar só R. Também nós podemos dividir os 2 lados pela massa de um satélite. E nós vamos chegar nessa relação aqui, que a velocidade do 1 ao quadrado é igual a constante gravitacional
vezes a massa da Terra, dividido pelo raio. Nós vamos chegar na mesma dedução para a Lua. Para a gente não ter que fazer as contas são iguais, né? Só vai mudar aqui em vez da massa do 1 é a massa do 2, em vez da massa da Terra é a massa da Lua. E aqui a velocidade vai ser a velocidade do satélite 2. Então, o raciocínio é análogo. Ou seja, a velocidade do 2 ao quadrado vai ser a constante gravitacional. No lugar de massa da Terra é a massa da Lua. Dividido pelo raio. Né? Porque é o raio do satélite da Lua e do satélite da Terra é o mesmo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que fazer a razão entre as velocidades orbitais. Então, nós vamos ter que dividir V1 por V2. Vamos dividir V1 por V2. Então, antes da gente chegar no V1 por V2, nós vamos usar o V1 quadrado e V2 quadrado, que é o que a gente tem no momento. Depois a gente vai mudar isso. Mas vamos lá, V1 quadrado dividido por V2 ao quadrado. Isso é igual a quanto? Bom, vai ser uma divisão de fração. Né? Nós temos duas frações, nós vamos ter que dividir. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira é G vezes a massa da Terra. Eu vou fazer diferente aqui, só para a gente acelerar aqui a resolução. Em vez de colocar a massa da Terra, eu vou colocar 80 vezes a massa da Lua. Porque aqui, como ele disse, a massa da Terra é 80 vezes maior do que a massa da Lua. Então, a massa da Terra é 80 vezes a massa da Lua. Então, no lugar de MT aqui, eu vou colocar 80 ml. Né? Não é mililitro, tá? É massa da Lua. G vezes 80 vezes a massa da Lua. Dividido por R. E daí, como nós estamos fazendo uma divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, essa daqui que é a segunda. Então, vai ficar R em cima, dividido por G ml. Então, o que a gente vai poder fazer? Nós vamos simplificar o G com G, a constante gravitacional, né, com a constante gravitacional, massa da Lua com massa da Lua e raio com raio. Então, onde a gente vai chegar? Bom, aqui está escrito V1 quadrado sobre V2 quadrado. A gente pode colocar tudo num quadrado só. Como assim? A gente pode colocar entre parênteses V1 sobre V2 e isso ao quadrado. Isso é igual a 80. Portanto, nós deduzimos que V1 sobre V2 é igual a raiz de 80. E se você quiser escrever de um modo um pouquinho mais simplificado, 4 raiz de 5. Ou ainda, se você quiser aproximar o valor, é aproximadamente 9. Né? Porque a raiz de 81 é 9. Então a raiz de 80 é quase 9. Né? É uma aproximação, a melhor aproximação aqui inteira seria 9. Então, essa é a resposta da alternativa A. Resolvemos a alternativa A. A razão é 4 raiz de 5, o que é aproximadamente 9. E agora vamos para a alternativa B. Qual é a relação entre os períodos de rotação? O que é período de rotação? Período da rotação é o tempo que demora para completar uma rotação. Né? O tempo que demora uma rotação. Então, a gente vai ter que relacionar o tempo que demora a rotação de um satélite com a do outro. Então, o que nós temos aqui? Que informações nós temos? Nós temos a relação entre suas velocidades. E são velocidades no movimento circular. Né? Lembrando, isso daqui está sendo a velocidade linear. Né? E no movimento circular, o que a gente vê? A velocidade linear é calculada como 2π vezes o raio dividido pelo período orbital. Ou, né, 2π vezes o raio vezes a frequência, né? Porque a frequência é o inverso do período orbital. Mas a gente nem vai precisar dessa última equação aqui. A gente nem vai precisar, porque o que a gente vai usar é o próprio período orbital. Então, é dessa equação aqui que a gente vai partir. Por quê? A gente tem que relacionar os períodos de rotação. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos inverter aqui. Vai multiplicar aqui por t e dividir por v. Ou seja, a gente vai trazer o t para cá e o v para cá. Então, isso vai ficar aqui. O período orbital é 2πr dividido pela velocidade orbital. Então, onde a gente vai chegar? O período orbital 1, ou seja, do satélite 1, é 2π vezes o raio. Né, o raio para um para o outro é o mesmo, então a gente vai colocar só raio dividido pela velocidade 1. E
o período orbital do satélite 2 é 2π vezes o raio dividido pela velocidade orbital do satélite 2. Então vamos estar aqui trazer para uma área um pouco mais limpa. A gente vai ter que relacionar T1 e T2. Como que a gente vai fazer? Vamos dividir um pelo outro. Vamos dividir T1 por T2. T1 por T2 vai ser igual a... Bom, vamos rever aqui os nossos valores. Isso são duas frações. A gente vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2πr sobre V1 vezes V2 sobre 2πr. Vamos colocar aqui. Conserva a primeira. 2πr sobre V1. Multiplica pelo inverso da segunda, né? Que é V2 sobre 2πr. Então o que a gente pode fazer? Vamos simplificar 2πr com 2πr. A gente deduz que a razão entre o período orbital do satélite 1 e do satélite 2 é a velocidade do 2 sobre a velocidade do 1. E o que a gente tem aqui? A gente deduziu na alternativa A que V1 sobre V2 é 9. Deixa eu escrever aqui. V1 sobre V2 é 9. Mas nós temos aqui V2 sobre V1, ou seja, é só inverter. Nós concluímos aqui, é só inverter, multiplicar, elevar os dois lados a menos 1. Né? Inverter os dois lados. Então vai ficar V2 sobre V1. E o inverso de 9 é 1 sobre 9. Certo? Então, nós escrevemos que T1 sobre T2 é igual a 1 sobre 9. O que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que T2 é igual a 9T1. Ele pediu para nós relacionarmos os dois períodos orbitais e esta relação. Claro que isso aqui é uma relação com uma aproximação. Se nós quiséssemos colocar com valor exato, seria, com os valores que nós temos, é que T2 é igual a 4 raiz de 5 T1. Então é isso. Resolvemos mais um exercício. Bons estudos, um abraço e até a próxima.